Nós estamos falando, irmãos, sobre a unção de Caleb e a unção de conquista. E nós vamos dar sequência e, logicamente, se estamos falando de Caleb, nós não podemos falar de outra pessoa. A unção que estava sobre ele, a unção que estava sobre ele. Eu quero usar aqui como tema, a unção de Caleb permite ver a possibilidade, porque se firma na fé. Hebreus no capítulo 11, lá expõe o que é a fé. A fé é o firme fundamento, é um firme fundamento, não é uma coisa banal, não é uma coisa que está sobre a areia, sobre a terra. Ela está firmada. Está firmada no quê? No que a fé se firma? A fé se firma naquilo que a cria. O que cria a fé? O que traz a fé no nosso coração? O apóstolo São Paulo, ele fala em Romanos, nos diz que a fé, ela vem de nós ouvirmos e ouvirmos a palavra de Deus. Então, a fé que nós temos na palavra de Deus. E nosso Senhor Jesus Cristo disse que passa os céus e passa a terra, mas as palavras dele não irão passar. Por mais absurda que seja a promessa, por mais distante que pareça estar da capacidade, da força do homem alcançá-la, por mais que esteja distante, por mais que esteja longe, por mais que esteja quase sem enxergá-la, sem ver, por mais distante que esteja, mas a palavra do Senhor, ela vai se cumprir na sua totalidade, e todas quantas promessas existem da parte de Deus, tem em Jesus Cristo a aprovação, tem o sim, porque Ele foi quem pagou o preço para que nós pudéssemos hoje ter as promessas e reivindicá-las diante de Deus, buscá-las diante de Deus. E uma promessa que Deus fez para o homem é que o filho dele viria ao mundo e o filho dele viria com um propósito específico. E esse propósito específico de nosso Senhor Jesus Cristo vir ao mundo, Ele mesmo anunciou esse propósito lá em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, uma promessa que surgiu em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, mais de 4.000 anos depois, aquela promessa lá, ela veio se cumprir na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que veio aqui para trazer algo para nós, que para nós estava muito longe, muito distante, e sem ter condição alguma de alcançar. Mas a promessa que Deus fez para mim e para você está pautada, está firmada na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nosso Senhor, Ele veio trazer para nós algo que nós não poderíamos obter, não tinha como alcançar, que é a salvação da nossa alma. Você lembra do jovem advogado que chegou para o Senhor e disse: que farei para herdar a vida eterna? Interessado em saber o que eu devo fazer, o que está no meu alcance. E Jesus tem uma conversa com ele, e Jesus expõe para ele, e ele diz: não, isso aí eu tenho guardado, tal, né? Aí o Senhor diz para ele: se você quiser ser perfeito, tem uma coisa que você não cumpriu ainda, que é amar a Deus acima das suas riquezas. Você vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e segue-me, e você vai ter um tesouro no céu. Depois desse diálogo, dessa conversa, em que o jovem ele saiu cabisbaixo, aborrecido, porque ele tinha muitos bens, e ele já não ia trocar as riquezas materiais pelas riquezas eternas, não iria trocar a riqueza concreta por aquilo que era abstrato, não iria trocar aquilo que tinha nas mãos por alguma coisa que estava longe, distante dele, e que ele receberia por palavra. Então, houve aquele diálogo, houve aquela conversa, e naquela conversa o que aconteceu, o que sucedeu? Sucedeu que
quando Jesus disse assim para os discípulos, está vendo? Quão dificilmente entrará um rico no reino dos céus. E eles então ficaram sem entender por que Jesus estava dizendo aquilo, porque na concepção deles, a pessoa rica já era uma pessoa privilegiada por Deus. Ora, e se ela era privilegiada por Deus aqui nessa terra, com certeza o seria no céu. Agora o Senhor corta isso, dizendo que não é assim. Então quem é que vai poder ser salvo? Isso é impossível para o homem. Impossível. Mas para Deus todas as coisas são possíveis. Até mesmo nos salvar aquilo que nós não conseguiríamos, não conseguimos e jamais iremos conseguir. Jamais. Mas em Cristo Jesus é possível, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E para Deus, irmão, Deus não esquece das promessas que Ele nos fez. Ele não esquece. Deus, Ele não esquece na palavra a qual Ele se comprometeu. Quando a palavra fala assim que você não deve fazer voto ao Senhor se não tiver coragem realmente de cumprir aquilo, você não deve fazer. Não deve falar nada. Não se comprometa se você não vai cumprir. Então não faça voto de tolo. Mas o Senhor, quando Ele se compromete com a palavra dEle, Ele a cumprir. E a promessa que Ele havia falado para Abraão há 400 anos atrás, que era de trazer, de formar a nação, os descendentes dele lá na escravidão do Egito, e depois iria levá-los para uma terra que manava leite e mel. O Senhor não esqueceu, porque o Senhor não pode esquecer a palavra dele, porque a palavra dele lhe cobra. Não pode esquecer, é algo que ele se comprometeu. E quando Deus então envia o povo para tirar, envia Moisés para tirar o povo de Israel, não estava tirando e levando para um local sem rumo, sem direção, nada. Às vezes Deus nos guia por lugares e caminhos que nós não entendemos, não compreendemos. E às vezes até questionamos Deus, mas por que esse caminho? Por que isso? Porque a Bíblia fala assim, que os sonhos de Deus são maiores do que os meus. Quer dizer, os sonhos que Deus tem para a minha vida são maiores do que os meus. E os sonhos de Deus para realizá-los na minha vida, Ele não leva pelo caminho que eu acho que deve ir, que eu acho que vai ser, que eu penso que é. Não, Ele não leva. Não leva, Ele leva pelo caminho dele, porque é no caminho dele que a promessa se cumpre. É no caminho dele que a promessa, elas vêm e tomam forma na nossa vida. É no caminho dele, Então, o Senhor leva o povo, tira o povo de lá, 600 mil homens, leva pelo deserto e vai embora, caminhando, né? E chega lá perto já da terra prometida, 400 anos depois, 400 e poucos anos depois, chega lá, né? Animados? Não. Estavam animados? Não estavam animados. Por que eles não estavam animados? Eles não estavam animados porque os olhos deles estavam totalmente fitos nas tribulações, nas dificuldades. E esses mesmos olhos não estavam fitos naquilo que Deus já havia feito e na promessa de Deus de levá-los à terra que manava leite e mel. Assim acontece às vezes comigo, com você. Sabemos que o nosso Deus é poderoso e Deus poderia escolher um caminho mais fácil para mim caminhar. Deus poderia escolher uma coisa mais simples para mim caminhar. Mas às vezes parece que Ele me leva por caminhos complexos, caminhos que eu não entendo, que eu não compreendo. Mas é nesse caminho que eu não entendo, que eu não compreendo, que Ele quer se revelar a mim, que Ele quer se mostrar a mim. É nesse caminho, não é fora dele, é nesse caminho. É nesse caminho que Ele quer se mostrar a nós e mostrar para nós o plano que Ele tem para a nossa vida. É nesse caminho.
E ele está levando o povo, né? E o povo, amado irmão, eles estão muito próximos da terra prometida, mas o coração deles está abatido demais. Enquanto a gente continuar com os nossos olhos fitos somente nas dificuldades que nós estamos atravessando, enquanto a gente não olhar para frente com a esperança daquilo que Deus nos prometeu, a nossa vida vai ser uma vida de peso, de dificuldade. Uma vida de peso, de dificuldade. Uma vida que parece que vai, uma vida cristã que vai sendo levada, arrastada. Amado irmão, não é isso que Deus quer para nós. Não é isso. Deus, Ele pode, porque Ele tem o poder, porque Ele tem autoridade, porque Ele é soberano, de nos levar por caminhos estranhos para nós. Mas lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ele vai me levar por um caminho que serei iluminado pela palavra dEle. Serei conduzido pela palavra dEle. E quanto mais eu tranquilizar o meu coração, maior segurança eu terei e mais viva será a esperança de alcançar aquilo que está proposto. Quando eles chegam lá na entrada da terra prometida, em que o Senhor pede para Moisés escolher 12 homens lá, aqueles 12 homens que representavam as 12 tribos de Israel, cada um de uma tribo, e eles estão prontos para entrar na terra prometida e fazer uma averiguação, uma sondagem. E quando eles começam a trilhar, e lá eles vê coisas grandiosas, coisas que traziam esperança no coração deles, porque aquilo era realmente da forma como Deus lhes havia falado, e eles estavam constatando isso, vendo isso. Mas Deus não falou para eles que lá tinha pessoas que estavam na terra e que quem estava lá eram gigantes. Não falou isso. Não falou. A Bíblia nos fala que o Senhor Deus, ao tirar o povo de Israel do Egito, os levou por um caminho aonde eles não iriam encontrar guerra, porque era um bando de escravos que não sabiam usar arma, e se eles se deparassem com alguma guerra, eles iriam se desanimar, iriam se abater, iriam se aborrecer, e iriam desistir da caminhada. Irmão, nós infelizmente temos essa tendência de às vezes de contemplar as dificuldades da caminhada, e às vezes, amado, nós tapamos os nossos olhos, tapamos a nossa mente, tapamos os nossos ouvidos para as coisas que Deus tem realizado, para as coisas que Deus tem falado, para as coisas que Deus tem determinado na nossa vida, porque a nossa vida na presença do Senhor, amado irmão, é um contínuo desenvolvimento da nossa salvação, é de glória em glória, de crescimento em crescimento, de crescimento em crescimento. Os obstáculos que aparecem na nossa vida não são para nos desanimar, mas é para nós continuarmos crendo, porque o Senhor nos trará e nos dará a vitória sobre todos eles. Mas para isso, nós não podemos permanecer olhando e vendo as dificuldades, falando das dificuldades. Quanto mais você fala de uma situação ruim, pior ela se parece.
Quanto mais você comenta aquilo, parece que você, cada vez que você fala, você vai aumentando aquilo, 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 até você se ver totalmente desanimado, e aquilo lá não vai ser possível de você superar, transponer, porque você falou continuamente, e você não falou com fé, você não falou com esperança, você não falou enxergando e olhando as promessas. Tenha fé, tenha fé, tenha fé, tenha a unção da perseverança sobre a sua vida. Nós estamos vivendo dias maus, muito mal. E nosso Senhor Jesus Cristo disse, irmão, estava lendo isso assim, passei por cima assim, e aquilo me chamou muita atenção. O Senhor disse, porventura, quando o Senhor voltar, Ele achará fé na terra? Se continuarmos a prestar os nossos ouvidos, os nossos olhos, a nossa mente para as coisas que têm ocorrido no mundo, nós seremos embarcados nisso também, ou com isso também. Mas, Hebreus, capítulo 12, versículo de número 2, olhando perseverantemente para Jesus, olhando perseverantemente para Jesus, que é o autor e é o consumador da nossa fé, olhando para Ele. Quando eu olho para Jesus, amado irmão, eu estou olhando para as palavras que Ele trouxe, as palavras que Ele ensinou. Olhar para Jesus é isso. Porque eu não posso contemplá-lo, não tem como vê-lo, mas quando eu olho a palavra dele, é Ele quem está falando, é Ele quem ditou, é Ele quem falou, é sobre Ele que escreveram, foi sobre Ele que o Espírito Santo inspirou que escrevessem. Então é lindo que eu estou olhando para Jesus, é lindo que Ele está se revelando a mim. Então, amado, a Bíblia nos fala, e se você quiser ler agora comigo, Números capítulo 13, por favor. Esses homens foram enviados a analisar a terra. Olha lá a terra. O que tem lá na terra? Mas tem coisa boa lá. Tem cacho de uva, irmão, no Vale de Escol. Tem cacho de uva. Moisés pediu que trouxesse frutos da terra para que ele pudesse enxergar, ver o fruto da terra. E eles trouxeram cacho de uva, romãs e uma outra fruta aqui que eu não sei se é maçã. Deixa eu ver aqui. Um cacho de uva, amado irmão, era coisa tremenda. Precisou de 2 homens para carregar o cacho de uva com uma vara atravessada no cacho. Tão grande que era. Era uma coisa extraordinária. No versículo 26, eles estão retornando. Aleluia. Romãs e figos. Romãs e figos. Então, eles ficaram 40 dias. 40 dias avistando a terra, pesquisando a terra, olhando a terra.
observando a terra. E agora eles voltam com o relatório pronto para entregar para Moisés. Olha, é muito diferente uma pessoa que analisa as coisas segundo o olhar humano do que aquele que analisa as coisas segundo as promessas da palavra de Deus. Às vezes as promessas de Deus são coisas absurdas, irmãos. Coisas absurdas. Para o olhar humano são coisas absurdas. Como é que Deus vai prometer para Abraão que vai ter um filho 90 anos, para a mulher dele que está com 80 anos, demora 10 anos, depois ele tem 100 anos, nasce o filho, a mulher com 90 anos de idade tem um filho. Como é que Deus vai prometer uma coisa dessa? Como é que Deus vai prometer? Como é que ele vai prometer uma coisa dessa? Como é que ele vai prometer? Ele fala quando o anjo Gabriel vai chegar lá para Zacarias, que foi pai de João Batista, chega lá para Zacarias e fala que, ô Zacarias, Deus ouviu a sua oração e Ele vai te dar um filho. Zacarias não acreditou. Por que não acreditou? Por que ele não acreditou? Porque a oração que Zacarias fez foi logo após o casamento. Ele e a esposa dele estavam no vigor da vida. A coisa mais certa, mais lógica, era ter o filho ali. Mas Deus, Ele confunde-nos, para que a gente saiba que o pensamento dele é muito maior do que o nosso pensamento. Aquilo que nós achamos não tem nada a ver com aquilo que ele diz, com aquilo que ele fala. Aquilo que a gente pensa não alcança o pensamento dele, mas de jeito nenhum, de maneira alguma. O anjo vai chegar para ele e fala: o Senhor ouviu a tua oração. E ele fala assim: eu ouvi a oração, agora eu não posso mais ter filho. E nem eu e nem minha mulher. Agora que nós somos velhos, nós vamos ter filho? Então, mas o anjo disse: Deus ouviu tua oração. A oração que você fez há 40 anos atrás, quando você casou, 50 anos atrás, quando você casou, você fez a oração. A oração não ficou esquecida, não. Só que o Senhor trouxe no tempo dele a resposta. Ô irmão, olha aqui uma coisa. Quanto desejo tenho no meu coração que Deus me responda determinadas coisas na hora que eu quero, na hora que eu penso, na hora que eu acho que é época, que é tempo, que é o momento. Mas eu não mando em Deus. Eu não mando nele. E quanto mais pressa eu tenho, mais ele me trata. Quanto mais ansiedade eu tenho, mais ele me mói. Eu não vou responder para você no seu tempo. Você tem que acalmar o teu coração, tranquilizar o teu coração, porque a palavra é minha, a promessa é minha, o poder é meu, e eu faço quando eu quiser. Mas eu faço. Eu não deixo de fazer, eu faço. Não deixo. Então, irmão, Zacarias, velho, lá teve filho, João Batista. Olha que coisa maravilhosa, né? Agora esses 12 homens, irmãos, eles estão voltando, trazendo o relatório. E aí, para trazer o relatório aqui da expedição, nos diz o versículo 26, eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel e lhes mostraram os frutos da terra. E continuaram. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura.
aqui estão os frutos dela. Eles trouxeram a prova de que aquilo que Deus havia prometido para Abraão, para os descendentes dele, eles tiveram a prova, trouxeram os figos, as romãs e trouxeram o cacho de uva. Manava leite e mel, coisa farta, abundância. Olha, irmão, só que após trazerem o relatório, trazerem a prova, começou os mas. Sabe, os mas? Nossa, aquele pregador numa bênção, mas... Aquele diácono numa bênção, mas... Aquele fulano numa bênção, mas... Sabe esses mais que vêm com o intuito de abafar toda a prova boa? Que vem com o intuito de destruir toda a prova boa. Eles começaram então a fazer um relatório negativo. Olha, presta atenção que eu vou falar para você, irmão. Essa guerra que a gente vê aí na internet, um fala uma coisa, outro fala outra coisa, um fala uma coisa, outro diz uma coisa. Às vezes você que é meio assim naturalista, né? Você vê lá um nutricionista falando uma coisa e enaltecendo um produto e falando disso e falando daquilo. Daqui a pouco você vê um outro contradizendo tudo o que aquele disse. E a gente sabe que por trás dessas pessoas existe um poder econômico dirigindo, guiando, às vezes indústrias farmacêuticas, às vezes indústria de óleo, às vezes tantas e tantas coisas. Então, eles começaram a trazer um relatório negativo. E olha, irmão, eram 10 trazendo um relatório negativo, 10 dos 12. Tem aquele ditado que diz assim, né? Que a voz da maioria, a voz do povo é a voz de Deus. Tem, não tem? Tem, não é? Pois é. Essa é conversa fiada. Porque o povo que pediu para Jesus ser crucificado, crucifica. Era o povo que estava pedindo, a voz do povo era a voz, não é nada a ver, né? Nada a ver. A voz do povo é voz dos seus interesses. Então, porque sempre, irmão, eles começam então a trazer o quê? O que eles começam falando? Versículo 28. Mas o povo que lá vive é poderoso. Começou a abafar aquilo que trouxe de positivo, começou a abafar, começou a chamar a atenção para olhar para a parte mais negativa da situação. Irmão, preste atenção no que eu vou dizer para você. Toma cuidado com quem você anda. Se você estiver constantemente conversando com pessoas, e faça um teste. Se você vive conversando com alguém e tudo que você fala para essa pessoa, ela te joga um balde de água, tudo que você vai conversar com ela, ela tem um mas na frente, ela tem tudo, a sua ideia às vezes é genial, é bela, é pronta, é boa, e muitas vezes você vai compartilhar aquilo com alguém, com um amigo chegado, com alguém, um parente próximo, e você perceber que aquela pessoa, ela não te traz incentivo algum, e que ela quer realmente, ela percebe que você tem uma aspiração, e ela percebe que você
é uma pessoa de garra. Ela percebe, e quando você vai compartilhar com ela alguma coisa, e ela te joga balde de água fria, não estou dizendo a pessoa que não analisa, que não pensa, que não troca a conversa, e analisando os pontos positivos e negativos, e traz um conselho. Estou dizendo aquela pessoa que você nem acaba de falar as coisas, e ela já derrama o balde de água gelada sobre suas ideias, sobre seus pensamentos. Presta atenção sobre isso, irmão. Viu? Presta atenção. Presta atenção. É melhor você não falar nada. Você não compartilhar mais nada. Não falar mais nada. Esses homens aqui eram 10. E o que eles começam a falar? Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, os amalequitas que vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto do Jordão. A terra está toda dominada. Não tem como a gente invadir. Não tem como a gente. Espera um pouco. Deus errou. Deus falhou. Ou a gente pensa que conquista não nos custa absolutamente nada. Ou a gente pensa, irmão, para conquistar alguma coisa não lhe custa absoluto. Deus prometeu que ia dar. Deus prometeu que vai fazer. Deus prometeu e Ele vai fazer. Mas o que depender de mim, Ele não vai fazer. Se Ele me deu, é eu avançar. Avançar. Vou enxergar as dificuldades, vou ficar de braço cruzado esperando aquelas dificuldades sair? Não, eu vou em frente, eu vou caminhando, eu vou andando. Eu estou perseverando numa promessa que Deus me fez e eu vou continuar olhando para esta promessa. Eu não vou desvirar os meus olhos disso. Não vou. Olha, irmão, por que eles não olharam Deus abrindo o mar vermelho para eles passarem? Por que eles não perceberam, não prestaram atenção, não olharam quando as águas de Mara se tornarem águas potáveis para eles beberem? Como eles não enxergaram, quando eles tiveram fome de comer carne, o Senhor mandou aquele bando de codornas e eles comeram à vontade. Como que eles não perceberam que as crianças, os filhos deles, estavam andando no deserto, 1 ano, 2 anos, 3 anos, a roupa não gastava, a sandália, o pé crescia, a sandália crescia junto. Olha que milagre extraordinário, grandioso, precioso, tremendo. Ninguém podia fazer aquilo. Deus. Às vezes, nós precisamos nos incentivar através das coisas que Deus já fez na nossa vida. Porque às vezes Deus pega a gente e faz você parar, fica quietinho aí. E é ruim ficar quieto. Fica quieto aí que eu vou trabalhar a tua vida. Fica quieto aí. É ruim ficar quietinho. Fica quietinho aí. Porque Deus trabalha no silêncio. Fica quietinho, apenas fica confiando. Fica confiando. Fica confiando. Fica na presença dEle. Fica lendo, fica orando, fica se aperfeiçoando. Vai buscando e vai tranquilizando teu coração. E vai analisando as coisas que Ele já fez.
Aqui ele já fez, ele já fez. Agora são coisas maiores que ele vai fazer. São coisas maiores que ele vai fazer. São coisas maiores que ele vai fazer. Amém? São coisas maiores que ele vai fazer. Então, amado, olha a reação de Caleb. Olha a reação que Caleb teve. Aqui. Então, versículo 30, então Caleb fez o povo calar-se. Fiquem quietos, parem de falar em coisa negativa. Vocês pararam de olhar para o Senhor no deserto? Vocês não viram o que Ele fez? Vocês não enxergaram o que Ele realizou? Onde está a fé de vocês? Onde está a esperança de vocês? Aqui, irmão. Diz assim, ó. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Ele estava lá e tem gigante lá, mas que adianta gigante lá? O meu Deus é maior. Tem gente forte lá que tem gente forte. O meu Deus é mais forte. Tem dificuldade de acesso lá, o que tem? O Senhor vai nos levar nos caminhos e prosperaremos em nossos caminhos. Tem cidades fortificadas, tem cidades guardadas, tem gente, tem os inaquins lá, os gigantes lá, e o que tem? O que tem? O que é isso diante de Deus? Eu não estou lutando sozinho, eu não estou lutando com as minhas próprias armas. O meu Deus me trouxe até aqui para conquistar aquilo que Ele já me deu. Então eu vou conquistar o que Ele me deu, porque aquilo é meu por direito de herança dada pelo meu Pai Celestial. Subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Amém. É certo que venceremos. É certo que venceremos. Nós não estamos sozinhos nessa luta. É certo que venceremos. Você pode chorar diante das lutas, você pode ficar nervoso, você pode ficar bravo, você pode espernear, você pode se achar totalmente incapacitado diante da situação, você pode... É certo que venceremos. Amém? É certo que venceremos. Agora, irmão, olha aqui o que os homens fizeram. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Olha agora, e espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Não está dando certo, mas vai dar. Não estou conseguindo, mas vai conseguir. Eu estou derrapando no mesmo lugar. Põe a corrente nas rodas do teu carro. Vai dar certo. Vai dar certo, irmão. Amém? Vai dar certo. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enoque, de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, e a nós e a eles, quer dizer, a gente nos víamos como gafanhoto diante deles, e eles nos viam como gafanhoto também diante deles. Agora,
Qual foi o resultado desse relatório negativo? Qual foi o resultado? Colocou-se um enorme obstáculo, desanimou o coração do povo. Ó, capítulo 14. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Aquilo que eles transmitiram tornou-se um sentimento, aquele relatório negativo transformou-se num sentimento negativo de total incapacidade, e eles se esqueceram de Deus, se esqueceram que Deus estava com eles, se esqueceram. Nós vamos parar aqui, porque a semana que vem nós vamos continuar daí. Mas eu quero dizer uma coisa para você, amado irmão. A unção de Caleb é a unção de perseverança, olhando para Deus, para Jesus. Unção de perseverança, não olhando para o nada, olhando para a palavra de Deus. E foi por isso que ele não desanimou diante das dificuldades. O que tem que é cidade fortificada? O que tem? O nosso Deus, Ele vai nos dar vitória e pronto, acabou. O Senhor vai nos dar vitória. Amém? O Senhor vai te dar vitória, irmão. Em nome de Jesus.